Existem 10 tipos de pessoas, as que entendem números binários e as que não entendem. Ficou perdido? Será que essa conta está certa? 1 mais 1 igual a 10? Ou ainda, 1 mais 2 igual a 10? Sim, essas duas contas podem estar corretas e a gente vai ver por quê. Você teve contato com o sistema de numeração decimal pela primeira vez? Você ainda nem tinha ido para a escola, você aprendeu a contar com os dedos. Daí a sugestão do sistema decimal. 1, 2, 3, monte. É assim que você aprendeu a contar quando você era criancinha. O sistema de numeração decimal, ele é basicamente tudo que a gente conhece a respeito de número. Só que não existe só ele. Existem outros sistemas de numeração, como por exemplo o hexadecimal, que usa 16 fantásticos algarismos ao invés de 10. No que consiste o sistema de numeração decimal? Consiste que os algarismos que eu tenho disponíveis são esses daqui, ó. Algarismos disponíveis. Quais são os algarismos disponíveis? Esses daqui, 0, 1, 2, 3, até o 9. Eu tenho 10 algarismos disponíveis e quando eu vou compor um número, lembra, um número é composto de algarismos. Quando eu vou compor um número, a posição que eu coloco esse algarismo no número, ele tem um significado. Então, quando eu escrevo um número assim, ó, exemplo de um número aqui no sistema de numeração decimal. Quando eu escrevo um número ABC de 3 algarismos, presta atenção que eu não estou falando A vezes B vezes C. Eu estou falando de um número ABC de 3 algarismos. Esse algarismo é o das unidades, esse é o das dezenas e esse é o das centenas. Lembrou disso? Burraldo, de novo, eu não estou falando que A vezes B vezes C. Beleza, Gelli? Então aqui está escrito assim, ó. C unidades, B dezenas, mais A centenas. C unidades, mais B dezenas, mais A centenas. É isso que está escrito aí, né? Se tivesse 4 algarismos, por exemplo, aí eu teria a unidade de milhar. Se eu tivesse 5, eu teria a dezena de milhar e assim por diante. Então vamos de exemplos numéricos aqui. Se eu tiver, por exemplo, o número 125, significa que eu tenho 5 unidades, mais 2 dezenas, mais 1 centena. É isso que significa. Outro jeito de trabalhar também o número é imaginando as potências de 10. Então, mais um exemplo aqui. Se eu tiver o número 520, eu posso escrever que eu tenho 0 unidades, da direita para a esquerda, 0 unidades, mais 2 dezenas, mais 5 centenas. Esse daqui é o sistema de numeração decimal. A gente escreve ele nessa ordem aqui. Vamos pegar um maiorzão de exemplo aqui, o 13.091. Uma unidade, que pode ser escrito como 1 vezes 10 a 0, daqui para lá, mais 9 dezenas, mais 0 centenas, mais 3 milhares, mais 1 dezena de milhar. Ou ainda, cada casinha vai subindo o expoente do 10. Isso é que é o sistema de numeração decimal. Pega o exercício aí na tela. O número natural é formado por 3 algarismos que somam 10. Trocando entre si os algarismos das centenas e das unidades, 99 unidades. Observa que, se o meu número tem 3 algarismos, qualquer um deles, tanto A, quanto B, quanto C, qualquer um deles pertence a esse conjunto aqui, ó, dos 10 algarismos. Nenhum deles pode valer 12, 13, 15, 20, já que o sistema de numeração é decimal. Quando eu escrevo o meu número ABC de 3 algarismos, esse é o da unidade, esse é o da dezena, esse é o da centena. Eu sei que a soma dos 3 algarismos dá 10. Eu também sei que se eu inverter o A e o C, ou seja, o algarismo das centenas e das unidades, se eu inverter, ele é igual ao anterior, somado de 99 unidades. Eu também sei que, trocando-se os algarismos das dezenas e das unidades, ele diminui 18 unidades. Podemos afirmar que esse número é múltiplo de
Trocando os algarismos da centena e da unidade, esses dois de lugar, trocando os dois de lugar, em relação ao número original, ele diminui 18 unidades. Esse número que ele quer, que número que é, múltiplo de quem que ele é. A gente vai trabalhar essas duas equações, a equação 3 e a equação 4, de maneira organizada. Cuidado para não se perder quando eu escrevo CBA, porque não é C vezes B vezes A. Eu já falei disso, mongoloide, não é C vezes B vezes A. É um número com 3 algarismos. Então vamos lá, como que eu vou escrever essa equação 3 de maneira organizada? A equação 3, você vai escrever ela assim, ó. A unidades mais B dezenas mais C centenas. É assim que se escreve um número. É assim que se escreve um número no sistema decimal. Volta comigo. Abre aí. Tum. Abriu. Volta aqui, ó. Quem é o 125? 5 unidades mais 2 dezenas mais uma centena. 5 unidades mais 2 dezenas mais uma centena. Agora volta aqui. Então, meu número ficou A unidades mais B dezenas mais C centenas, que é igual a quê? Que é igual a ABC. Quem é ABC? C unidades, B dezenas, A centenas. C unidades, B dezenas e A centenas, mais 99. É assim que trabalha o número. É desse jeito que a gente decompõe um número, um exercício de sistema de numeração decimal. Aqui agora, ó, passa tudo para um lado, tudo para o outro, para ficar bonito. Se eu passar tudo para cá, vai ficar 99C menos 99A, que é igual a 99. Ficou só isso, porque o 10B dá para simplificar, né? Divide tudo por 99, eu tenho que C menos A é 1, ou ainda eu tenho que A é C menos 1. Daqui eu achei uma relação entre os algarismos. Eu sei o que você está pensando. Ah, se o C for 15, quanto vale o A? Se você pensou 14, eu queria estar aí para dar um tapa na sua cara. Para dar um tapa na sua cara de bolacha traquinas, de bosta aí. O C não pode ser 15 porque o C é uma caceta de um algarismo. O C pode ser 0, 1, 2, 3, mentira, o C nem 0 pode ser, né? Porque se o C for 0, o A daria menos 1. O A não pode ser menos 1 porque menos 1 não é algarismo. O C pode ser 5, 9. Se o C for 9, o A é 8. Aí tanto o A quanto o C são algarismos. Presta atenção nisso. A quarta agora, a quarta equação. Vamos trabalhar a quarta equação do mesmo jeito. B unidades mais C dezenas mais A centenas. Então aqui está escrito B unidades mais C dezenas mais A centenas é igual a C unidades mais B dezenas mais A centenas menos 18, uma vez que, segundo enunciado, se a gente trocar o B e o C de lugar em relação ao número original, ele reduz 18 unidades. Então vem aqui o que dá para cortar dessa vez, o 100A, vai sobrar, passa o C para cá, 9C menos 9B é menos 18, dá para simplificar por 9, fica C menos B é menos 2, ou ainda B é C mais 2. Agora, sabendo que o A é C menos 1, sabendo que o B é C mais 2 e sabendo que A mais B mais C é 10, dá para substituir essas duas informações, tanto essa quanto essa, nessa equaçãozinha. Que como é que fica se eu substituir nessa equaçãozinha? No lugar do A eu ponho C menos 1, no lugar do B eu ponho C mais 2, mais C é 10. Daqui a gente descobre que o C é 3. Então eu descobri que o algarismo C, originalmente o algarismo das unidades, vale 3. Se eu descobrir que o C é 3, eu também tenho o A. Quanto vale o A? O A vale 2 e o B vale 5. Portanto, o meu número ABC na base 10 nada mais é que o número 253. Esse é o número original que ele falou. Esse número é múltiplo de 11, que está aí entre as alternativas do exercício. Beleza, time? Uhul! Ainda não entendeu por que 1 mais 1 pode ser igual a 10?
Pensa um pouquinho. Esse sistema de numeração que a gente acabou de ver, o sistema de numeração decimal, ele não é o único sistema de numeração. Existem outros, o que a gente usa até hoje chama hexadecimal. Ele é composto de 16 algarismos, usa-se muito em criptografia de computadores. Mas enfim, antes disso, no início da computação, já se definiu trabalhar com números binários. O que são números binários? Imagina um sistema de numeração que só tem disponível esses dois algarismos, 0 e 1. Se você fosse escrever esses números em ordem crescente, utilizando todos os números possíveis, utilizando só esses dois algarismos, quem que você escreveria? Você escreveria o 1. Qual que é o próximo? O próximo número que dá para escrever? Só utilizando esses dois. Só utilizando esses dois. Seria o 10. Depois seria o 11. E depois, pensa um pouquinho, só pode utilizar esses dois. Depois seria o 100. Depois seria o 101. Depois seria o 110. Depois seria o 111. E sim, o próximo é o 1000. Esses números, a gente diz que eles estão em base 2. Não é base de maquiagem, nem base de potência. É o sistema de numeração que a gente está usando. Como eu escrevi todos eles em ordem crescente, no sistema de numeração decimal, esse é o 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5, esse é o 6 e esse é o 7. Agora, e se eu pegar um número muito grande em binário e eu quero saber quem é esse número? Eu vou inventar um número qualquer em binário aqui, ó. 1, 0, 0, 1, 1, 0. Esse número aqui em base 2. Quem é esse número em decimal? A gente vai fazer uma associação igualzinho a gente fez lá nos decimais. Como assim lá nos decimais? Da esquerda para a direita, ou melhor, da direita para a esquerda, eu tenho as potências de 2. Então, o primeiro é esse 0 aqui, ó. 0 vezes 2 elevado a 0. Depois é esse 1 aqui. 1 vezes 2 elevado a 1. Depois é esse outro 1 aqui. 1 vezes 2 elevado a 2. Depois é o 0. 0 vezes 2 elevado a 3. Depois o outro 0 vezes 2 elevado a 4. E o 1 vezes 2 elevado a quinta. Assim como no sistema de numeração decimal, cada número representa quantas vezes aparece a potência de 10, aqui, como é binário, a potência de 2. Então, o 0 é vezes 2 elevado a 0. O 1 é vezes 2 elevado a 1. 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4, 2 elevado a 5. Com isso, fazendo essa conta toda aí, essa conta maluca, 0 mais 2 mais 4, 6, 6 mais 32, esse número, ele é, na verdade, o número 38. Alex, isso daí cai em provas de vestibular? Não deveria. Das mais tradicionais, eu te garanto que não cai. Mas você já viu em provas de vestibular? Já vi numa prova de vestibular de uma medicina particular, que eu não vou falar o nome. Tudo bem? Valeu, time!